Olá, estamos aqui com o Nuevo Podcast. E o episódio 00, minha gente, dá um frio na barriga. Então, assim, você tá conhecendo a gente agora, né? A gente já se conhece há um tempo aqui. Estou com a minha parceira, sócia, amiga irmã, Márcia Paduan. Uau! Não vou pedir para você se apresentar formalmente, Márcia Paduan. Afinal, a proposta deste episódio é o quê? Uma apresentar a outra o quê? Através de quê? De perguntas. Sério? É, sério. Então, foi essa surpresa que você disse? Essa surpresa. Pra te é pegar isso? o quê? Pá. Entendi. Tudo bem? Entendeu? Muito bem. Mas você que tá chegando aqui, qual que é a proposta do Nuevo? É nós termos um espaço para quem? Nós, 40 a mais, entendeu? Essa semana eu tive várias amigas que chegaram aos 40, dei boas-vindas, falei, vamos fazer um processo de onboard, já faço o quê? Uma implantação sua nos 40 a mais. Uma das minhas características é ser uma profissional que trabalha com sucesso do cliente, que são palavras bonitas que o pessoal usa para falar de pós-venda. E você que é 40 a mais, você que é 30 a mais. Então, a gente vai falar sobre o quê? Sobre comportamento, a gente vai falar sobre mente. Então, a gente quer descomplicar a mente humana. Nossa amiga Márcia, ela é psicóloga e especialista em TCC, ela vai falar mais. E o que é TCC, Luciana? É terapia cognitiva comportamental e tem uns plus aí que ela traz. Eu sou quem? A entusiasta sobre a saúde mental, a entusiasta sobre comportamento, porque assim, o que eu tenho de trajetória da vida é saber o quê? Sobre as pessoas. Então, independente da sua carreira, independente das suas escolhas, a gente tá em volta sempre de pessoas. E saber de pessoas, pra mim, sabe, é o trunfo? É isso. Então, porque assim, eu sei de mim, sei dos outros, não para analisar os outros longe de mim. Então, assim, esse não é um programa terapêutico no sentido de substituir a sua terapia. Então, busque um terapeuta de confiança. Se você quiser a Márcia como confiança, pode. As credenciais e as nossas redes sociais estão aí. Fique à vontade para fazer contato com a gente. Então, vamos para os nossos combinados. Então, assim, vamos errar. Vai ter hora que a gente vai estar olhando para a câmera errada, então a nossa direção vai aparecer, vai ter vozes, não é do além, é do nosso diretor Douglas. Muito tá? bem, importante deixar isso claro. Então, já vamos para os combinados. Curtir este canal. Boa. Compartilhar. Se inscrever lá no Balangandã, no sino, não sei qual que é a nomenclatura que você dá para sua inscrição no YouTube, mas fique à vontade, entendeu? Comente se gostou, se não gostou, porque assim, se você não gostou e não falar nada, a gente vai fazer o quê? Continuar fazendo coisas que talvez você não goste. Mas se você nos viu uma vez, o algoritmo, graças a Deus, vai continuar mostrando a gente pra você. Então, já que você vai ter que ver a gente, por favor, comente para que a gente traga assuntos que tenham a ver com você. E uma reflexão que a gente gosta de trazer é: chegar aos 40 não é só sobre uma data de aniversário, uma data de validade. É muito mais do que você pensa do que você conquistou até lá. Ou o que você deixou de conquistar. Ou o que você ainda quer fazer. Ou quais as limitações que você coloca em você. Ou o gás que você coloca em você, o combustível que você coloca em você. Então, é sobre isso, frustrações, alegria, conquistas, trocas, seja homem, mulher, o gênero que você for. Você é muito bem-vindo aqui e a gente vai, com certeza, entregar para você o nosso melhor. Muito bem, falou bonito, hein, Luciana? Eu nasci para isso, mamá. Gente, e como a Luciana trouxe aqui, e vale aqui, eu fiquei emocionada, viu, Luciana? Sério, você arrasou. Mas a gente acabou de começar. E já arrasou, hein, Luciana? Mas olha só, o que você trouxe aqui é tão importante. E vamos entender assim, olha, a vida real, o dia a dia, ele é complexo, ele não é simples como
Hoje em dia a gente vê muita fórmula pronta, né? Muita mágica. Porque se fizer assim, 7 dias para isso, 7 dias para aquilo, 5 dias para aquilo. Gente, vamos lá. Construímos uma vida, 40 anos, e você quer resolver isso em um dia, em uma semana? Então, precisa se tomar realmente esses cuidados, né? Hoje tem muitas receitas, existem aí inúmeras receitas mágicas, passes mágicos, e a vida é muito mais complexa do que isso. E o 40 a mais, eu adoro 40 a mais. Existe aquele filme De Repente 30, mas poderia fazer um De Repente 40. E você sabe que Com o 40 certeza. não poderia fazer? Poderia. Gente, não, fala sério. Tem algum filme melhor do que De Repente 30? Pra quem tá no 30. Agora, De Repente 40? É que a galera ainda não pensou nisso. Será que não pensou? Eu acho que pensou. Mas não quer dar o Mas braço a aí eles torcer. estavam com dor no joelho. Bom, Ou tava cansado. pode ser. Sabe por quê? Começa aquela queda de energia e você fala assim... Eu só quero minha casa, não quero estar num set de gravação. Pode ser realmente faz sentido o que você está dizendo. Mas olha só, pessoal, o que vocês vão encontrar aqui? Você vai encontrar aqui, nós vamos falar aqui de saúde mental, vamos falar de carreira, transição de carreira, nós vamos falar de relações, vamos falar de autocuidado, enfim, vamos trazer inúmeros assuntos que faz sentido pra gente, né? E sem trazer aqui aquela coisa pronta, não existe. Aqui nós vamos construir juntos. E aí uma coisa bacana que a Luciana falou e eu quero reforçar aqui pra você. Fala aqui pra gente o que você tá gostando, o que você gostaria de ouvir, qual tipo de especialista, vai vir neurociência, vai vir aqui psiquiatra, vai vir aqui cirurgião plástico, gente, vai vir aqui de tudo que você pensar. E tudo com um único propósito, a gente bater esse papo gostoso e tirar, né, o melhor possível de reflexões para nossa vida. É isso. E falando em autocuidado, a gente já estreia com o quê? Com chave de ouro. Tô sabendo que a gente tem uma patrocinadora. Ah, tem, é verdade. Vamos então ouvir a nossa patrocinadora. Quando a gente decidiu, né, fazer o Nuevo, a gente garantiu que quem tivesse com a gente nessa trajetória seriam profissionais ou empresas do melhor gabarito. E falando, sempre como a gente diz, né, Má? Sim. Autocuidado. Autocuidado não é vaidade, né? O autocuidado, ele é presença. Então, Ana Oliveira, estética avançada 40 a mais. E aí, o que tem de bom na Ana? Ela faz um trabalho espetacular. Ela trabalha com aquela parte de prevenção. Então, eu até brinco com a Ana, pelo amor de Deus, não me deixe esticada, Ana. E ela dá muita risada, fala, fica tranquila. Márcia, fica tranquila, pode confiar. Então, e lá na Ana, não é mais um cliente. Ela entende que cuidar do corpo também é cuidar da mente. Faz parte, né? Inclusive, o nosso corpo carrega a nossa mente. Isso é muito importante. Autoestima não é vaidade, é presença, é importante cuidar. E o mais legal ainda é que ela não atende só mulheres. Homens também, tem uma clientela lá maravilhosa. E eles gostam, justamente porque a Ana trata com esse carinho e esse cuidado não é para esticar, gente, não é para sair, né? Eu não quero sair lá com 25, não. É você respeitar a sua idade e você chegar da melhor maneira possível. Então, Ana, mega beijo para você, obrigada por confiar no Nuevo e é uma satisfação falar aqui do seu trabalho incrível. Eu sou fã, então obrigada, Ana, mega beijo, viu? E as redes sociais da Ana e os contatos estão aqui na nossa descrição, além de estar aparecendo aí no vídeo para você. Lembre, a Ana sempre vai trabalhar com projetos, podemos dizer assim, que você é um projeto para Ana, sabe? Porque ela vai tratar você com a sua individualidade.
que é um dos nossos princípios aqui no Nuevo, de que você encontre a sua autenticidade, não para agradar os outros, mas para fazer bem para você. Perfeito, maravilha. Então vamos lá, dona Márcia. Você já falou que o Nuevo não é receita. Não é receita. E antes até da gente... Porque a Márcia fez o roteiro ótimo, gente. Excelente. Ela tá de parabéns. A sócia é ótima. Mas eu vou quebrar uns protocolos. Ela já está acostumada que eu vou fazer isso. Vamos fazer assim, ó, com as fichas. Sabe? Lembra da Xuxa? Aí, lembrando que eu posso fazer essas piadas. Pode, porque aqui a galera vai entender. Isso, a cartinha da Xuxa. Vai cair a ficha. Vai cair a ficha. Boa. Então, vamos lá. Má, vamos falar um pouquinho de você? Quem que é a Márcia Paduan? Vamos lá. Márcia Paduan. Nossa, que legal. Muito bom. Deixa eu contar um pouquinho de mim aqui. Márcia Paduan, casada, 33 anos já casada, 35 namorando. Mas você casou com 10 anos? Casei com 17. Aqui é a Ana Oliveira. Olha o gancho! Gente, vai estar melhor que a Araci, né? A Araci da Orguteira? Gravou, né? Depois a gente fala sobre isso. Eu tenho um filho já de 31 anos. E é assim... Inclusive, isso tá no meu livro. Tá no meu livro que hoje eu chamo... Você não trouxe o livro? Hoje eu não trouxe meu livro. O meu livro, Incrivelmente Mulher. Nele eu conto um pouquinho sobre como eu conheci a minha família, que eu chamo família Margarina. Então tem muita coisa lá no livro. Mas assim... Psicologia era um sonho que eu tinha. E esse sonho ele foi realizado depois dos 40. Na realidade, foi nos 40 que eu falei assim, é agora, né? E foi nos 40, uma transição de carreira, uma preparação de carreira. Então, psicologia, depois veio as pós em saúde mental, psicologia positiva, TCC, neurociência, finalizando agora, neurociência das emoções. Então, eu sou apaixonada pelo desenvolvimento humano. E eu amo, e eu já contei isso para você várias vezes, eu testo em mim mesma. Então, assim, eu adoro testar ferramentas novas. Eu testo tudo. Por quê? Porque quando eu tô no consultório e eu vou trazer isso para algum dos meus pacientes, eu falo assim, ó, esse aqui vai dar para ele porque esse aqui dá certo. Então eu sei o que dá certo. Eu adoro testar. E livros, coautora de 2 livros, Comportamental 2 e tem o TDAH. E recentemente em Porto, fiz o lançamento do Incrivelmente Mulher, que eu conto um pouquinho da minha jornada, desde da infância, alguns pontos marcantes, né? E eu trago ali todas as ferramentas que eu utilizei nessa trajetória de transformação. Então, quando eu terminei, eu chorei. Nossa, eu li assim, e eu ficava chorando. Aí meu marido, o Lucas e o Vig, daqui a pouco eles entram lá, né, no escritório. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei assim, não, é que eu terminei. Graças a Deus. E foi muita emoção. E sabe o que foi para mim, assim, uma das partes mais desafiadoras? Porque tem as revisões, né? Então a editora manda, revisa e tal. Aí todas as vezes eu tinha que ler de novo o livro. Aí todas as vezes que eu lia uma parte que me deixava muito emocionada, até voltar de novo, então eu demorava, meus olhos ficavam ali, saindo água e não parava. Aí o Lucas falou assim pra mim, mãe, mas você já fez isso, você escreveu agora todas as vezes que você lê, você chora. Desse jeito você não vai terminar. E foi muito legal. Foi uma mega de uma experiência, né? E foi algo único. Então ali dentro, inclusive no lançamento que teve em Portugal, eu tive ali umas experiências tão bacanas, sabe? Onde algumas mulheres, teve uma que marcou bastante. Ela pegou o livro, tava lá folheando, procurando lá.
Aí ela leu alguma coisa que eu não sei o que é, nem perguntei pra ela tava muito emocionada. E ela chegou pra mim com os olhos assim, lacrimejando. Muito obrigada por você ter compartilhado isso. Foi emocionante. E o que eu gosto, né? Pra mim não tem preço. Quando alguém retorna pra mim e fala, manda uma mensagem, Márcia, eu quero te agradecer porque você faz parte disso aqui. Então, mulheres que não tinham coragem de falar, aí coloca lá, né? Agora eu sou empresária, sou empreendedora. É muito emocionante. O quanto eu posso contribuir na vida das pessoas, o quanto eu posso agregar, não importa o que seja, na vida das pessoas. Isso para mim é tão prazeroso, Lu, tão prazeroso. E as pessoas que estão ao meu redor, que me conhecem, sabe disso, né? E eu não tinha essa sensibilidade, sabe? De ver a dimensão disso. Não, e assim, e eu sei, né, como sou amigo pessoal, que esse tipo de situação não é só por causa do livro, né? São mais de 10 anos esse processo. E 18 anos. Eu conheci você nesse período e uma ia ajudando a outra ali em algumas situações no sentido, não te ajudando, de incentivando, né? Apoiando, né? Apoiando ali. E eu sei quantas pessoas ali do atendimento, vamos trazer uma palavra aqui meio polêmica, mas quando seu título era só coach. Ai, gente, eu já fui só coach. Tudo começou no coach. Nós duas já fomos só coach. Hoje a doutora Rosângela, quando eu vejo... Gente, a doutora Rosângela, acho que todo mundo conhece, né? Não conhece? Não, nem sei de quem você tá falando. Sabe aquele ator que ele se veste de psicóloga e ele fala o Gratilovers? Isso, Gratilovers. Você é fã dele. Gente, eu sou fã. Por quê? Ele fala muitas verdades ali e quando eu fiz coach, sério, eu saí pensando que eu já estava pronta. É verdade. Gente, sério. Eu também. As pessoas, é sério. E eu tenho dois amigos que a gente saiu para almoçar. Nesse momento a Luz já tinha me abandonado ali no trabalho. Mas aí a gente tava conversando esses tempos e ele falou assim, nossa, você era muito chata. Você era muito chata. Você queria, tipo assim, converter a gente. Eu falei assim, realmente, gente, eu sei que eu abusei. Eu abusei de vocês. E ainda bem, a minha sorte é que eles eram amigos de verdade. E por isso que a gente faz tanta questão que o Nuevo não tenha essa linha de coach. Vai sair umas frases de autoajuda. Desculpa, você não gostou, você comenta. É porque assim, a gente precisa ter hater, né? Porque hater curte. Você tá curtindo? Não sei. A gente tá abrindo a nossa vida. Essa daqui pra chorar na frente de alguém demora. Mas assim, a nossa preocupação é lembrar as pessoas que descomplicar a mente humana não é uma fórmula, não é só um livro. O livro ele serve de apoio, inclusive por isso que existe o Incrivelmente Mulher. Depois eu vou falar mais do Incrivelmente Mulher pra vocês, tá? Aguenta aí. Mas é justamente resgatar isso, porque quando a gente tinha apenas a nossa formação em coach, a gente achava que, ao mesmo tempo que a gente achava que era suficiente, a gente também tinha aquele olhar do... Eu não posso ser amadora com a vida humana. Sempre tivemos essa preocupação. E, inclusive, a gente deu uma pausa em muitos projetos por conta disso. Exatamente. Fala um pouquinho de quando que você decidiu... Eu sei que a sua decisão sobre psicologia, e eu acho que você devia até contar aquela historinha ou hoje ou outro dia, do Lucas. Você sabe qual história que é. Então, mas ela tá no livro... Essa história. Então não vamos contar, deixa as pessoas essa história ela está no livro. Eu conto no livro. E por exemplo, essa é uma das coisas que eu tô lá revisando. Toda vez que eu batia o olho naquilo, eu começava a chorar. Então, assim, não vou contar aqui.
Não. Porque vai ter também o lançamento do livro Incrivelmente Mas Mulher era aqui em isso que eu ia Campinas. contar pras pessoas. Você Eu tirou só não minha vou, fala. Eu só não vou falar o dia. Vou deixar pra você. Ah, então tá bom. Mas fala um pouquinho dessa questão da trajetória. Você contou pra gente já o quanto você se importa. Já dá pra perceber, né? O quanto você se importa em ter as informações para trabalhar com as pessoas. Mas fala um pouquinho, quando que você falou, olha, por mais que eu pudesse trabalhar como coach, eu sei que você foi coach de algumas pessoas, Sim. que você selecionava só algumas pessoas, e por isso que esse feedback de quanto você transformou vidas, o quanto as pessoas eram gratas, o quanto as pessoas olhavam para elas e falavam assim, agora eu tenho a minha identidade de empresária, empreendedora, eu tenho a minha identidade de uma super vendedora, né? Enfim, tantos outros feedbacks que você teve no decorrer, mas eu queria que você falasse mesmo para as pessoas. Por que você escolheu a psicologia? Por que você não queria trabalhar de forma leviana com as pessoas? Não era só sobre dinheiro. Exato. Eu vou começar então assim, ó. Uma das coisas que é muito forte, e você sabe, eu gosto das coisas certas. Um dos maiores, para mim é o maior valor, acredito eu, é fazer as coisas da forma correta. Eu aprendi assim. Então, sem enganação, sem prometer e eu não entregar. Inclusive, teve um caso que eu atendi no começo que eu olhei e falei assim, isso aqui é muito para mim. Eu já estava atendendo essa pessoa na 6ª sessão. Eu falei assim, não vai dar. Hoje, eu saí de casa falando assim, ó, hoje eu vou falar para ela, eu vou devolver o dinheiro dela e vou falar para ela procurar um especialista, procurar um psicólogo. Ela precisa de um psicólogo, de um psiquiatra para ajudá-la. Eu não dou conta disso. E eu sabia qual era o meu lugar. E aí... Por mais que você fosse chata. Por mais. No caso dos nossos amigos. Eu não achava, gente. E aí porque eu e ela era da mesma dupla. Não que os outros não fossem. E aí eu fui decidida. Cheguei lá, fui decidida. Começar já a sessão falando assim, olha, muito obrigada por ter confiado em mim. Mas tá aqui o seu dinheiro. Eu quero te agradecer pela confiança, mas eu quero indicar para você, como a gente já conversou em outros momentos, continue procure um psicólogo, procure um psiquiatra para que você possa organizar a sua vida, ver o que você precisa tomar para te ajudar. Eu fui decidida para fazer isso. Eu cheguei com o discurso pronto. Quando eu cheguei, eu sentei e aí ela começou a conversar, ela começou a chorar e falou assim, nossa, gente, foi muito bacana. Márcia, quero te agradecer de coração por você ter me ajudado até aqui. Olha, eu já tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. E ela começou a falar um monte de coisa que eu saí do quarto, eu fiz assim, eu fiz assado, eu arrumei um emprego. Olha, eu fui numa entrevista, eu falei assim, meu Deus, foi tudo de uma semana para outra. Então, naquele momento eu falei assim, se eu estou fazendo isso com pouco conhecimento que eu tenho, nossa, eu posso fazer muita coisa. Por que eu vou adiar isso aqui? E foi então que aí eu fui atrás do sonho que eu tinha deixado em stand-by, mas que eu nunca tinha desistido dele. E aquele foi o momento certo. Não vou contar os detalhes, né? Porque eu quero... Tá lá no livro. E aí, para mim, foi marcante. E dali, Lu, assim, eu continuei sempre... E o que é legal? Sempre quando alguém passava, me indicava. Por exemplo, eu peguei casos, né? Da esposa que passou comigo, aí depois que ela queria que o marido também passasse. E aí, até hoje eu faço isso, tá? Tá, é você que quer que ele passe, ou ou ele que quer passar e pediu pra você indicação. Ah, eu que quero. Não, então assim eu não atendo. Ele tem que querer. Ele tem que querer. A pessoa tem que querer. E eu deixava claro, não sou psicóloga.
né? Eu trabalho com inteligência emocional. E assim, cada atendimento era sempre assim, um atendimento. Então, um atendimento por final de semana, até terminar 10, 12 sessões, né? Era assim, prazeroso de ver. Até hoje eu tenho isso, sabe? De ver a transformação na vida, na família. É extraordinário, é muito legal. E então, assim, tem casos que são muito marcantes. Muito. E, por exemplo, peguei um caso de uma pessoa que ela não falava. Ela não falava. Zero fala. Ela falava muito baixinho pra dentro. Não falava. E não tinha aquela confiança de ir em um psicólogo. Porque assim, gente, vamos lá. Psicólogo. Até hoje, psicólogo para as pessoas um pouco mais... com a idade um pouco mais avançada, é sinônimo assim, eu não tô doido para ir no psicólogo? Exatamente, ainda tem esse tipo não de tem preconceito. Então, imagina, há 15 anos atrás, 12 anos atrás, hoje o campo está muito mais preparado, as pessoas estão entendendo que fazer terapia não é para doido. Terapia não é para quando você está doido, pelo contrário, a terapia é para te ajudar a não ficar doido. Então, é para te ajudar a ter uma vida mais leve, para você se entender, é antes do doido, né? Fala em doido, deixa, não vou Não contar. sei! Teve momentos, eu vou compartilhar com a galera. Do doido? Do doido. Quando que eu percebi isso? Houve, né? Logo antes, um pouquinho antes dessa tomada de decisão, teve um período, gente, é sério, que eu fiquei assim extremamente estressada, muito estressada. Então, assim, era uma cobrança muito grande, né? São 25 anos na área comercial, na gestão de pessoas, metas. Então, assim, é uma área que exige muita energia. E eu vivi um momento que eu realmente fiquei muito estressada. E aí, cheguei em casa estressada, meu marido falou assim pra mim. Gente, hoje eu tô contando minha vida aqui, né? Eu tô vendo, se joga. Se joga. Mas pera que porque daqui a pouco vai chegar a minha vez, aí eu já tô preocupada. E aí, meu marido falou assim, olha, tem um psiquiatra muito bom, que a galera lá da empresa, tal. Eu falei assim, não sei o que é muito bom. Eu nunca fui num psiquiatra. Vamos lá, né? Vou lá conhecer. Vou entender como é que é. Gente, foi a minha primeira vez. Aí sim é pra doido. Assim, dentro daquele... Pelo amor de Deus, gente, vamos cuidado. lá. Olha o pessoal do politicamente correto. Dentro daquele contexto que eu estava vivendo, tá bom? Então eu fui... Usa a nomenclatura certa para o pessoal saber que você é entendida. Isso, então assim, eu fui lá. Por quê? Porque eu estava realmente fora de controle. Não tinha controle emocional. Ok. Eu cheguei lá. E aí, no atendimento, eu falei assim... O médico nem conversou comigo, né? A gente tá falando aí de 15 anos atrás. 15 anos 2014. atrás. 15 anos atrás. Não, dá menos, mano. Dá 2014. 13 anos atrás. 13 anos. E aí eu cheguei lá, ele olhou pra mim, falou assim, então você quer um remédio? Olha, coitadinha, ela tá estressada. Ela tá estressada, você quer um remédio? Eu vou te dar um remédio e vou te dar aqui um mês de atestado. Você quer um mês de atestado? Quando eu saí dali, primeiro que eu falei assim, meu Deus, eu encontrei alguém que tá pior que eu. Mas eu saí dali, foi impactante pra mim, não? Foi mesmo, eu lembro. Você lembra disso? Assim, não, eu não tô desse jeito. Não, peraí, organizei a minha cabeça, voltei, né? Falei assim, espera, uma coisa de cada vez. E ali eu caí na real. Caí na real que não é pra tanto. Deixa eu respirar e eu vou organizar e viver um dia de cada vez. Então, a partir dali, eu entendi que peraí que eu posso controlar isso, né? E foi um choque pra mim.
foi um choque. Você sabe, né? Eu sei. Pois é. E dali, então, os dias continuaram. E assim, interessante que eu saio dali e aí eu começo a entender de fato, ali fazendo ali psicologia e entrando mais dentro do tema do desenvolvimento humano, entendendo a mente humana, como funciona, as emoções, como funciona o cognitivo. E isso começa a fazer muito mais sentido para mim. E aí eu saio e falo assim, meu Deus, eu fui muito chata, né? Pensando que... Gente, sabe, a sensação assim, é simples. Eu imaginava que o ser humano era simples. E quando eu comecei a atender, eu falei assim, não, isso aqui não é simples assim, não. Tem mais botão do que eu imaginei. Muito mais. Muito mais, Lu. Então, são muitas... e aqui a gente... Nossa, tem história aqui pra... A gente às vezes até se confunde com o tempo. Então, e assim, o que eu quero até fazer um parênteses aqui. Quando você sai do psiquiatra até você entrar na psicologia, foi aí uns 3 anos, se eu não estou enganada com as minhas contas. Só que nessa janela, você fez 2 formações de coach, uma de hipnose. 3 de coach. Não, você tinha feito uma antes. Eu tinha feito uma antes, então eu já tinha feito. Isso, então. mas olhando essa janela. Então, assim, você já tinha alguns recursos. Você já tinha feito a primeira formação. Aí depois você fez 2 formações de coach, você fez hipnose, você fez PNL e você fez uma pós de saúde mental. Isso. E ainda assim você não se sentia pronta. Não me sentia pronta. Por quê? O que eu vejo hoje, tá? Eu via de forma muito simplista. Mesmo quando você foi pra psicologia? Mesmo. No começo ali, pouco, era raso. Então, assim, eu preciso entender mais. E qual é o meu termômetro? O meu termômetro sou eu. Como que eu vou ajudar alguém se eu não estou conseguindo me ajudar? Esse é o meu termômetro. Por isso que eu falo que eu sou um teste ambulante. Eu adoro testar as coisas em mim. Então, para mim, enquanto eu não compreendesse, enquanto eu não dominasse, não fizesse a gestão das minhas emoções, eu não posso fazer a dos outros. Então, isso é muito forte. Então, o meu termômetro sou eu. E para mim, essa frase assim, ó, se eu não consigo me ajudar, como eu vou ajudar alguém? Eu gosto muito daquela... de uma história que me contaram e eu conto hoje para todo mundo, né? Quando a gente tá lá, adoro fazer viagem, e aí tem lá, atenção tripulação, se acontecer alguma coisa, máscaras cairão. E aí o que fala, Lu? Fala para mim. Primeiro põe a máscara em você, mesmo que tenha crianças e idosos ao seu lado. Primeiro em você. Então isso me tranquiliza. E quando eu vou fazer um atendimento, quando eu vou falar alguma coisa, eu gosto de falar com propriedade. Para mim, e ter segurança é ter passado por isso. Inclusive eu já fiz. A gente adora testar as coisas, né? Já fizemos barra de Access, que eu adorei, gente, achei muito legal. Já fiz constelação. Eu tenho uma amiga que ela constelação familiar. Constelação familiar. Aí o pessoal da ciência vai falar, não calma, tem gente, evidência científica. A gente não tá falando de ciência aqui. Então a gente tá falando de métodos e cada um acredita no seu. Isso. Mas eu testei. Eu quis testar, quis conhecer. Inclusive, você sabe disso. Eu gosto de testar, por quê? Eu recebo no consultório muitas pessoas falam assim, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. E o que é legal? Assim, eu conheço. Eu já fiz. E eu sei como é. Então, é importante a gente saber o que existe. Não que eu estou concordando que não é um método científico tal. Não é isso. Mas eu conheço. Eu passei. Eu tenho que falar com propriedade. Como que eu vou julgar alguma coisa sem conhecer? Exatamente. Só de ouvir falar? Não.
Não, né? Mas é isso, Luciana. Ai, foi um prazer Pois te conhecer. muito obrigada. Pessoal, eu faço questão, nós fazemos questão de ter esse primeiro episódio para vocês nos conhecer melhor. Então vai ter corte, vai ter reduções às vezes do conteúdo, não sei, não sei. O nosso diretor sabe. O nosso diretor sabe. Né, Douglas? Então a gente faz questão de trazer para vocês a nossa preocupação com o conteúdo e o quão aberto nós estamos para sempre preparar o melhor para vocês. Bom, agora o jogo virou. Virou o jogo. Só que, vamos lá, antes de virar o jogo, vamos falar de quê? Eu sou fã dela. Inclusive, gente, aqui, ó, 40 a mais, né? Eu falei que eu sou 33 anos de casada. Casei com 17. Então faz as contas pra você ver. Eu sou ruim de matemática. Então deixa quieto. Mas eu já passei dos 40. E quem cuida de mim, né? Ana Oliveira, estética. Então vamos falar um pouquinho da Ana. Quando a gente decidiu, né, fazer o Nuevo, a gente garantiu que quem estivesse com a gente nessa trajetória seriam profissionais ou empresas do melhor gabarito. E falando, sempre como a gente diz, né, Má? Sim. Autocuidado. Autocuidado não é vaidade, né? O autocuidado, ele é presença. Então, Ana Oliveira, estética avançada, 40 a mais. E aí, o que tem de bom na Ana? Ela faz um trabalho espetacular. Ela trabalha com aquela parte de prevenção. Então, eu até brinco com a Ana, pelo amor de Deus, não me deixe esticada, Ana. E ela dá muita risada, fica tranquila. Márcia, fica tranquila, pode confiar. Então, e lá na Ana, não é mais um cliente. Ela entende que cuidar do corpo também é cuidar da mente. Faz parte, né? Inclusive, o nosso corpo carrega a nossa mente. Isso é muito importante. Autoestima não é vaidade, é presença, é importante cuidar. E o mais legal ainda é que ela não atende só mulheres. Homens também, tem uma clientela lá maravilhosa. E eles gostam, justamente porque a Ana trata com esse carinho e esse cuidado não é para esticar, gente, não é para sair, né? Eu não quero sair lá com 25, não. É você respeitar a sua idade e você chegar da melhor maneira possível. Então, Ana, mega beijo para você, obrigada por confiar no Nuevo. E é uma satisfação falar aqui do seu trabalho incrível. Eu sou fã, então obrigada, Ana, mega beijo, viu? E as redes sociais da Ana e os contatos estão aqui na nossa descrição, além de estar aparecendo aí no vídeo para você. Lembre, a Ana sempre vai trabalhar com projetos, podemos dizer assim, que você é um projeto para Ana, sabe? Porque ela vai tratar você com a sua individualidade, que é um dos nossos princípios aqui no Nuevo, de que você encontre a sua autenticidade, não para agradar os outros, mas para fazer bem para você. Perfeito, maravilha. Bom, o jogo virou e agora, Luciana? Ai! É com você, minha querida. Eu quero saber de você, Luciana. Conta um pouquinho da tua trajetória, conta um pouquinho aí como é estar entrando no 40. Eu quero saber de tudo. Qual que é a sua sensação? E aí? Então, eu sou a Luciana, sou filha, sou irmã, sou neta, sou esposa, né? Antes de qualquer coisa assim da vida, eu tenho esses papéis. Diferente da Mai, eu ainda não fiz psicologia, gente. Mas não sai dos cursos, né? Não saio dos cursos. E é legal trazer isso porque, assim, a gente contou pra vocês aqui o quanto eu e a Márcia gosta de conhecimento e zela por isso. E muitos cursos eu estou junto, os outros cada um faz na sua caixinha. E a minha trajetória acabou que investi algumas coisas muito mais voltadas ao mundo corporativo, porque enquanto a Márcia estava lá na psicologia, porque eu também fiz formação em coach, eu também fiz PNL, fiz outras certificações menores pelo Brasil. Uma coisa que me ensinou muito
além da trajetória convencional, e foi participar de marketing multinível. Porque o pessoal de marketing multinível, eles fazem um trabalho de mentalidade. Não, peraí. Gente, é sem igual. E aí eu até deixo uma ressalva. Cuidado. Cuidado, porque é igual religião demais, política demais, marketing multinível demais. Isso pode tirar você do eixo, tá? Então, atenção. Vamos deixar uma coisa clara? Assim como eu também tive o meu momento de... você também teve? Também eu era lembro, chata. Porque assim, e aí pra gente não perder a amizade... Ela ia. Eu ia e ainda ela também tomava o... mas não tá patrocinando, você vai falar? Tomava. Pra ajudar a amiga. Não era suco. Vai que tem um bodybuilder da gente. É verdade. Não era suco, mas emagrecia. Quem me conhece sabe o que era. E se vocês quiserem comentar aí nos comentários, pelo menos as pessoas têm que escrever, né? É verdade. Comenta aí. Comenta. E por que eu comecei falando que eu sou filha, eu sou irmã, eu sou esposa, eu sou neta? Porque eu aprendi que eu não sou a profissão que eu sou. É isso que aí. Eu estou. É verdade. Né? E a gente, às vezes, quando chega no 40 a mais, você pergunta assim, quem é fulana? Aí a pessoa começa, eu sou Customer Success, que é o meu caso, eu sou gerente, eu sou analista. Então, assim, antes de tudo, eu sou essa pessoa e eu sou amiga. Muito, gente. E aí, tem uma amiga aqui na minha frente que ela não vai me poupar de falar a verdade. Verdade, muito amiga. Digo a verdade se eu tiver que ouvir, né, gente? E aí, a minha trajetória começou com uns 30. Então, assim, era uma fase de muita angústia. Muita angústia de carreira. Hoje eu sei que eu tava num processo de... como que chama? Síndrome do impostor. Houveram momentos que podia ser até um burnout ali. Burnout, sei lá como que o pessoal fala. Burnout. Então... E poderia ser? Poderia. Sim. E assim, e a Amar, ela foi minha primeira coach. Foi, acho que, uma dos atendimentos mais desafiantes. Não foi. Eu tive um atendimento antes, um pouco mais desafiador. E ela aceitou, assim... Lu, eu não poderia, mas eu vou fazer. Gente, era desafiante. Porque, assim, eu virava, às vezes, à noite, lendo o livro que ela mandava. Eu falava assim, eu não vou chegar sem fazer o negócio. E foi um momento muito rico, assim. Porque essa angústia, ela fez eu... romper algumas crenças que eu tinha. Então, assim, quando eu olho pra Luciana de 2014, eu falo assim... E antes de 2014, eu falo... Misericórdia, quem que era essa mulher? Mas que bom que essa mulher existiu, porque, assim, pôde nascer outra. Inclusive, ontem eu tava falando pra uma colega do trabalho, que a gente trabalhou em outro lugar, e hoje a empresa que eu presto serviço, ela também tá lá. E eu falei pra ela, eu falei assim, eu já fui a líder tóxica. Ela, sério? Mas você era tão querida na outra empresa. Eu falei assim, mas antes dessa empresa, teve uma outra. E eu sempre falo, eu falo assim, eu já fui a líder tóxica, eu já fui a mulher que achava que ela tinha que parecer homem para ela ter autoridade. Ela tinha que, que era muito pela questão da autoridade, até pela minha criação. Minha geração tá muito perto do baby boomer, minha família inteira... é o típico baby boomer. Então, assim, que trabalhou 30 anos no mesmo lugar. E eu carreguei muito disso. Então, assim, foi uma desconstrução. Os últimos 10 anos foi uma desconstrução. E, assim, uma das coisas que eu falo bastante com o meu terapeuta, vocês vão ter a oportunidade de conhecê-lo no próximo episódio. Vão conhecer, gente. Que bom que hoje eu estou aqui em 2025... com a certeza que eu não tenho certeza. Porque hoje eu aprendi que ter certeza de uma coisa é quando eu tô presa nas minhas crenças. Exatamente. Então, se ele tivesse aqui agora, ele ia fazer assim, ó. Ele ia fazer assim. Então, nos últimos 10 anos aí, eu fui pra psicologia positiva, que é algo que a gente gosta bastante. Então, eu fiz uma pós de desenvolvimento humano. E funciona, hein? Com base em psicologia positiva. Eu tenho toda uma trajetória de carreira em Customer Success e experiência do cliente. E aí a gente começa a aprender que é nos detalhes. E por que no começo eu falei assim, eu faço questão de saber das pessoas? Porque houveram momentos na minha trajetória, gente,
que eu tinha medo de ser líder. Então, o meu penúltimo trabalho, eu fiz questão de entrar como analista. Mesmo as pessoas acreditando, né, os profissionais que me contrataram, Sim. queria que eu fosse para liderança, né, viam esse potencial, e eu fiquei 3 anos como analista porque eu não queria o trabalho de ser líder, porque eu sabia que eu não sabia o suficiente das pessoas. Então, assim como Mamá, por exemplo, eu só atendi em processo de coach só os pro bonos. Porque quando eu entrei numa sala de frente com a pessoa, eu falei assim, eu não sei nada. E mesmo lendo, mesmo estudando, mesmo passando por processo de coach, que é bem raro. Quando você vai para curso de coach... E por que a gente fala de coach, gente? Porque quando você vai para um treinamento de coach, e a gente fez... nem sei como que tá agora no mercado, porque eu me afastei totalmente desse mercado, no sentido... pela banalização. Tem muito profissional que a gente tem que respeitar, sim. Tem gente que faz um trabalho sério, sim. Mas tem um pessoal que é quase um novo convertido que quer enfiar a goela abaixo os... Nem vou fazer o movimento. Não, deixa pra lá. Deixa pra lá. E aí eu me vi ali e falei assim, gente, e se eu... Dependendo do exercício que eu usar, eu posso desencadear um trauma, ser um gatilho pro trauma, eu posso piorar a situação da pessoa. Tenho pessoas gratas que fizeram um processo de coach comigo, porque o carão é bom aqui, gente. O carão, a gente mete o carão e vai. Mas por dentro eu tinha essa insegurança e eu falei, não vou atender. Por mais que eu tinha pessoas da minha turma que falavam assim, Lu, vai pra cima. Me formei com pessoas que estão, assim, voando hoje no mercado, inclusive de palestrantes. Fiz curso de palestrante com o Roberto Chinechique. A gente fez, inclusive, não você fez e depois a gente fez um outro curso com ele também. Aí eu fiz o Mastermind lá do Mente Milionária 2 vezes. Da Mente Milionária. Inclusive, a gente ganhou ingresso. A primeira turma do Tim Havecker. Exatamente. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Foram momentos muito bons. Então, assim, a gente conheceu muita gente de 10 anos atrás, a gente está falando isso em 2016, 2015, 2016. Então, assim, foi muito rico. Foi muito, assim. Então, muito do que eu tenho hoje de comunicação, eu já venho eu já tenho uma tendência natural para a comunicação. Excelente. E aí houveram trabalhos... Não, ela é boa. Obrigada, Gatsea. Houveram trabalhos sobre isso. Mas por que eu tô trazendo essas angústias e essas inseguranças? Porque eu sempre me preocupava com quem estava à frente de mim. Na minha frente, né? No sentido não à frente de estar à frente, mas a responsabilidade... Isso, a responsabilidade de ter um ser humano ali. Então... Aí eu falei, não é o momento. Aí eu recuei, voltei para analista. E aí, só que diferente de outros momentos, porque eu tava numa empresa nova, eu sabia dos erros que eu tinha feito na outra. E aí eu construí uma nova trajetória de carreira. Isso foi muito bom, foi assim... Sensacional. Então, hoje, eu tenho tranquilidade. Lógico, o processo terapêutico ajudou muito, muito, assim, o último ano foi... espetacular. Então, assim, eu e a Má sempre teve esse plano de trazer algo porque a gente queria compartilhar, né? E aí, trazendo um pouco... porque, assim... E por que eu tô trazendo algumas falas de insegurança, de medo, de responsabilidade? Porque eu sei que algumas coisas que permeiam a mente do 40+. Com certeza. E uma coisa, gente, que eu e a Márcia, a gente tem um problema. Desculpa. Vou fazer revelações. Não, vou ter aqui que ouvir. Pra você, ó. Vou até nesse ângulo aqui, entendeu? Ó, eu pensei que a gente ia falar só as coisas boas. A gente tem um problema. Que a gente quer tudo perfeito. Exatamente. É uma sofrência, galera. Vocês não têm noção. Não, e agora? Como é que a gente vai fazer? Não, vamos fazer. Então, a gente tá nessa fase, né, Má? Estamos nessa fase. Nessa fase de fazer... Não vai sair perfeito, por isso que a gente começou falando pra vocês que a gente vai errar sim, a gente vai ter vício de linguagem sim, a gente vai estar o logo, talvez não vai estar do jeito que a gente gostaria, mas hoje em dia minha fala pra Má é assim, Má,
Só faz. Vamos- Só publica, Faz lá. só faz. Porque por muitos anos a gente se escondeu atrás do perfeccionismo, que é uma característica também da personalidade humana. Mas hoje a gente sabe que ele tá lá, A gente entende. a gente entende e fala assim, lindo, olha, isso quietinho aqui aí. não está simétrico. Tá? Vou fazer isso aqui pra vocês, porque a gente tem colinha também, tá, gente? Ó. Mas não enxergo porque esqueci o óculos. Por isso que o computador tá aqui, tá? Isso aqui, se Adoro. não tivesse simétrico, eu ia ter, como diz as branquelas, um ataque de pelanca. Pelanca. E vocês podem ver que eu tenho várias. Eu ficava insuportável. A gente já fez evento que até hoje eu lembro da Márcia assim, respira, amiga. E eu assim, por que eu tô brava com a minha amiga? E você lembra do nome do evento? Aquele evento ficou famoso. Como que era mesmo? Hã? Você Aquele lembra? workshop? que a É, gente o montou. workshop que a gente fez um dia inteiro. Eu Nossa, lembro, agora, menina, fugiu o nome. E olha que a pessoa que Não, esquece as coisas é você. e eu tava. Pois é, hoje a gente mudou. É, como que era o nome mesmo? Meu Deus. Gente, eu não tô lembrando o nome, mas na hora que sair, eu vou compartilhar com vocês. Mas era um nome legal. Era um nome bom. Era um nome bom. Tá no meu LinkedIn, eu Mas enfim, acho. mas ó, a gente fez, mas a Vou gente procurar queria que aqui no fosse LinkedIn. perfeito, porém é o seguinte, foi Outliers. Outliers? Traduz aí, bem, que eu sou do CS, mas eu odeio palavra em não, inglês. Mas a gente não usou essa palavra. A gente vai lembrar. E aí, o que foi legal? Que mesmo a gente foi lá e a gente fez assim, gente, sério, parecia um mega de um evento. Tinha até mestre de cerimônia. Mestre de cerimônia, tinha o caderno de exercício. Eu fiz no Foi Canva. um mega investimento. Ficou lindo, mas ficou muito legal. Canva, esqueci o nome do negócio. Ficou muito bacana. E é isso. A gente sempre buscou essa coisa de fazer o bem feito, né? Sempre. E agora a gente está na fase do seguinte: vamos fazer, e aí o importante é fazer. E a gente aprende, né? Aprendeu isso. Estamos aprendendo juntas. Lu, Eu fora de série. eu fora de série. É que eu li aquele livro Outliers. E aí, fora de série. E aí a gente criou. Gente, foi muito legal. Quem participou, inclusive, teve um rapaz que hoje, agora ele tá se formando em Direito. Sério? Sério? O William. Ah, sim, o O William. William. Ele veio conversar comigo e falou: Márcia, vim te agradecer porque foi lá naquele evento Que a minha vida ele mudou. escreveu. Que a minha Sobre vida o que mudou. porque tinha exercícios sobre- sobre o que você queria, sobre os seus Exatamente. sonhos. Então, gente, foi legal. Então, assim, foi muitas coisas que a gente fez de lá pra cá. Lu, mas antes de fechar aqui com você, eu quero que você traga aqui onde foi o start, onde foi a virada da chave e que você se olhou e falou assim: eu a partir de agora é daqui pra cá. E Ó, com 30 anos. com 30. Eu tava acima do peso, não como agora, Uhum. né? Por mais que eu tenha emagrecido 15 quilos, tá, gente? Então, estou nessa trajetória. Ai, gente, só que agora eu tô fazendo com mais... Com 30 anos, eu tinha uma angústia, uma insatisfação da vida. E, assim, era tanta gente culpada que eu não tinha. Por que meu pai não fez? Por que minha avó não chamou a atenção do meu pai? Mas ali, acho que... E foi bem quando eu te conheci com 30, né? Foi. Foi quando a gente se conheceu. Acho que Foi. foi você, então. Fui eu. Tem que pôr a culpa em alguém. Não, nem a culpa em alguém, brincadeira. Com 30 anos, eu tinha essa coisa de, tipo, eu trabalhava bem. Eu ganhava, assim... Eu tinha um bom salário. Sim. Eu tinha uma boa carreira. Isso sempre foi, assim, uma coisa natural minha. Então, assim, eu trabalhava num ramo de atividade. Sim. E depois eu ia e me especializava. Então, eu sempre trabalhei no que eu escolhi. Exceto que eu queria ser assistente social quando era nova. E aí minha tia falou assim, vai ganhar dinheiro. E hoje eu até corrijo isso. Você agradeceu a sua tia? Ah, agradeço. Então, assim, e até corrigindo pra vocês, pessoal, sempre falam fazer dinheiro, porque ninguém ganha nada, porque não tem almoço grátis na vida. É verdade.
Então, aprendi também com o meu terapeuta. Muito fazer dinheiro. Então, assim, né, com 16 anos eu tinha... Mas eu entendo hoje porque eu queria fazer serviço social. Não era pelo pessoal necessitado. Você Era pela minha isso na sua admiração jornada. da minha tia. Sim. Minha tia tinha uma figura muito forte ali na minha... Heroína. Isso, era a pessoa que... Não foi ela se formou, ela foi a primeira, houveram outras mulheres ali, mas eu venho de uma família materna com mulheres muito fortes, muito fortes. E com 30 anos eu vivi um conflito, porque assim, minha família materna, feminista, mulher forte, lá. Da família do meu pai, tipo, era o tradicional, pessoal casado, trabalhando ali no mesmo lugar. E não é que não houvessem casais separados, haviam, mas era assim, era um oposto. E aí eu tava no meu casamento angustiada, eu tava pra casar com o André, oficialmente, a gente já morava junto. E eu, ao mesmo tempo que eu queria, eu não queria ceder. E, gente, era um desgaste emocional. Eu acho que, e assim, eu sei hoje que eu era gordinha, acho que pra lidar com tanta emoção que eu tinha. E eu nem sabia que eu tinha tanta raiva dentro de mim. Eu tinha muita raiva. E eu não descobri com 30. E aí, a partir dali, mas foi um incômodo desses 30 anos que falou assim: eu não quero ter a vida que minha mãe teve. Eu não quero, tipo... Meu pai morreu com 39 anos. Tudo bem que meu pai era o extremo. Qualquer dia eu conto a história do meu pai. Se couber em algum episódio. A gente vai falar. Então eu tinha essa coisa assim, não, eu mereço mais, eu posso mais. E aí eu falei... E aí as coisas... Quando você se incomoda, as coisas elas vão chegando. Aí nessa fase... Aí eu decidi casar no fim do ano, né? Que essas angústias começaram ali no meio do ano e a vida foi passando. E aí eu vivi altos e baixos. Não sei se na vida das pessoas acontece isso. Será que acontece? acontece? Acho que é só lá em Paulínia, porque eu moro lá. E eu tinha esses altos e baixos. Aí uma hora tava super bem, outra hora caía. Outra hora caía, não sei o quê. E eu falei... E aí eu comecei a me questionar emocionalmente. Aí quando chegou... esse marketing multinível, eu emagreci. Aí começa o processo de autocuidado. Sim. Porque aí eu comecei a entender mais sobre o corpo humano, no sentido fisiologicamente. Eu sempre gostei de estar em atividade física. Que é o oposto da minha mãe, né? Minha mãe nunca via ela pôr uma calça... Agora ela põe. Mas quando eu era nova, eu nunca vi minha mãe fazer uma atividade física, nunca. Não era assim, via da cultura, algumas tias, não era da cultura. Algumas tias do meu lado paterno até eu via. E aí eu gostava dessa coisa de fazer atividade física, de ver minha progressão, de ver que eu tava ali conquistando, aí arrisquei ter o meu próprio negócio, não deu certo, fiz e perdi muito dinheiro. E através dessa equipe que eu tava, a gente contratou um coach que fez um fim de semana com a gente. E foi quando eu me deparei com as questões emocionais. Diferente do que eu já tinha feito na vida. Eu tenho uma base cristã. Hoje eu prefiro não ter nenhuma denominação. Respeito quem vai, você sabe disso. Sim. Acho super importante ter uma espiritualidade bem alicerçada. E a gente vai falar disso. Também vai a trazer em algum importância momento. da espiritualidade. O quanto, inclusive, ela mexe com o nosso cérebro. Total. E o quanto ela fortalece também a nossa imunidade, o estado de presença. Mas o processo de autocuidado... Entender que eu tinha questões emocionais para tratar, lidar com isso. E ali começou os primeiros processos. Aí eu falei assim, não, eu quero fazer isso. Então, diferente de você que tinha o sonho de psicologia, eu nunca imaginei fazer psicologia. Olha e eu nunca falei isso para você. É verdade. Então, assim, hoje estar numa transição de carreira, que inclusive, gente, aí eu agora vou assumir um compromisso público. Alguns amigos meus já sabem. Eu estou num processo de transição de carreira. Minha faculdade começa
em fevereiro de 2026, agora não posso mais dar pra trás. Não pode. Não pode falar essa palavra? Aqui pode. Tá. Aqui é 40 a mais. Ai, que bom. Ainda bem que a gente não é quinta série, né? Então, e aí, com os processos, diferente de outras turmas, igual que eu tava comentando aqui, e aqui é bem conversa de amiga, né, gente? Porque a gente vai abrindo várias pastinhas. Nossa. Tudo fio desencapado. E tudo bem. Tudo bem. Quando você vai para uma sala de PNL, para treinamento ou para coach, e psicologia, se você não... Você pode corrigir se eu estiver errada. Quando você pergunta assim, quantas pessoas passaram pelo processo? Quantas levantam a mão? Nossa. Eu passei pelos processos. Eu passei pelo processo de coach, eu passei pelo processo de PNL que usa coach, eu passei pelo processo terapêutico, né? E aí hoje, e é essa tendência da minha vida. Eu vou empiricamente, eu passo pela situação, eu vivo ali. Então, eu sou formada em propaganda e marketing. Então, assim, eu trabalhei 5 anos na agência, 3 anos antes de eu entrar na faculdade. Então, quando eu entrei na faculdade de propaganda e marketing, eu sabia exatamente o que eu queria. Eu queria o quê? Minha graduação, porque tudo que eu queria aprender estava na pós-graduação, eu não podia. Sem ter. É diferente de agora que a gente tem acesso a vários cursos, especializações. Sim. Hoje a gente tem muita flexibilidade, fora o conteúdo gratuito do YouTube. Então, eu sempre vivi, depois especializei. Vivi, especializei. E hoje eu vou pra psicologia não achando que eu tô a última bolacha do pacote ou na crista da onda. Não. É com esse pensamento. Com a intenção de ser uma boa profissional, mas com a intenção que, apesar de eu ter contato e vivenciado, e a minha família, inclusive, contribui para questões de desajustes mentais. Eles gostam, gente. Eles gostam. E às vezes eu olho e falo assim, e o meu terapeuta já fala assim: você já parou para pensar por que tem isso na sua família? Espero que não seja minha culpa o desejo de fazer psicologia. Mas a intenção assim, eu fico assim, gente, o que será que eu vou aprender lá? Nossa, eu não sei nada. Então, assim, é uma coisa que vai ali, mas assim, o prazer que é você tá na frente de uma pessoa e trazer um aconselhamento, não. Tive uma palestra de Setembro Amarelo na empresa, a gente aprendeu que não pode dar conselho. Mas assim, ter essa troca e trazer uma pergunta que vai fazer a pessoa refletir é algo assim que, tipo, muda a vida da pessoa e depois você nem sabe. Aí a pessoa chega pra você depois e fala assim: nossa, aquela pergunta que você fez fez eu pensar nisso. Aí eu tenho uma amiga minha nova. É muito bom. E ela sempre fala: falei com o meu marido. No próximo episódio eu pergunto se eu posso falar do nome dela. Tá. Mas ela vai saber que eu tô falando dela. Aí ela assim: falei com o meu marido sobre isso. E agora ela me chama de terapeuta dela. E isso é muito prazeroso, porque assim, afirma o quanto que eu tô no caminho certo. Sensacional. E tá mesmo. Não tô afirmando porque você é minha amiga, mas assim, sério, gente, e só parando aqui um pouquinho, importantíssimo. Você falou uma coisa aqui em toda essa conversa, que eu perguntei e você falou assim, eu acho que foi você. Mas vamos lá, Lu. A gente fala muito disso. E eu tenho ouvido muito disso. Que o meio, e nós somos, né? Nós somos... a média das 5 pessoas. Das 5 pessoas que a gente mais anda, pessoal, olha só. E amizades, entendam isso, fazem toda a diferença. Com quem você anda, olha, deixa eu contar uma coisa. Eu coloquei no livro, mas eu vou contar esse aqui. Minha avó, ela não sabia nem... Uma vez eu fui tentar ensinar ela a escrever o nome dela, mas assim, misericórdia. Deu trabalho. Ela não sabia escrever o nome dela direito, mas ela dizia assim: minha filha, me fala com quem você anda que eu direi quem tu és. E ela nunca fez uma faculdade. E ela tinha total razão. A ciência já comprovou
Então, assim, com quem você anda, ou vai estacionar você, né? Ou vai colocar você pra cima. Então, galera, vamos lá. Pra ficar claro aqui, eu não tô mandando ninguém fechar a amizade. Não vou mais andar. Não, né? Não é esse radicalismo. Mas reflita. O que você quer, onde você está é o que você deseja. E aí, para você sair de onde você está, você falou uma outra coisa importante. E a gente falou, inclusive, em uma das sessões ali com o meu terapeuta, eu também faço terapia. O nosso terapeuta, mas não é em grupo, Não, tá, não é em gente? grupo. Cada uma no seu quadrado. Que o caos, Cada uma na sua sessão. que o caos é necessário para que a gente se movimente. Olha só. E eu sempre usei uma frase com os consultores, com o pessoal que estava sobre a minha gestão. Se você acha que vai ter mudança sem dor, se você cresce sem dor, você tá enganado. Ai, doeu pra caramba. É que eu não quis falar outra palavra, mas doeu naquela proporção, Gente, dói. gente. Dói. Crescer dói. Vai doer muito. Vamos romantizar, porque a galera romantiza as coisas, né? Vamos ser sinceros. Eu vou falar pra vocês. Todo esse processo, em todos esses anos, teve momentos que eu pensei em desistir. Eu passei por momentos difíceis, que eu falei assim, agora eu não me levanto mais. E o que foi que fez a diferença? As companhias, as pessoas com quem a gente anda. Então, assim, por muitas vezes, eu sou uma pessoa que eu não gosto de reclamar. Então, assim, por muitas vezes, até vou abrir meu coração aqui. Nossa, gente. Quantas vezes a Luciana nem fazia ideia do que eu tava passando. Não mesmo. Eu nunca deixei transparecer. E há pouco tempo agora eu mencionei pra ela algumas coisas. Ela ficou olhando assim pra mim e falou assim, você acha que a minha vida era perfeita? Não existe vida perfeita. Existem os momentos de desafios, os momentos difíceis, e é importante que nós estejamos bem acompanhados. Esteja bem acompanhado. Vai fazer a diferença na sua vida. Tá bom? Então é isso. Não existe crescimento sem... Não dá pra crescer. Você vai passar dor, vai doer. E é isso, Luciana. Agora tô com o zóio aqui. Tá emocionada. Emocionada. Enquanto eu vou falando, Má, já vai repassando as suas fichinhas. Vamos. Pra você ver se você vai querer trazer mais algum assunto ou se a gente já, Olha, de alguma forma, falou de tudo. E aproveitando que a Má falou de companhias, pessoal, nós podemos ser a sua companhia. Eu não sei se você percebeu, mas enquanto a gente estava contando as nossas trajetórias, além de vocês entenderem quem somos e por que estamos aqui, a gente fez questão de falar algumas coisinhas no sentido de, nossa, talvez você já tenha passado por isso, ou eu já passei por isso, ou estou neste momento, então por isso que assim, você não tá sozinho. E o nosso propósito de fazer e entrar em movimento é porque a gente quer criar essa comunidade e essa troca. E hoje eu sei que a gente tá com um volume absurdo de conteúdo. Eu mesma sou uma consumidora que eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu passo o dia inteiro ouvindo o podcast. Né? E eu passo o fim de semana vendo podcasts. Quando eu não tô trabalhando nas coisas que a gente está agora, eu tenho que tomar muito cuidado. Então, tudo que é demais, de alguma forma, vai nos atrapalhar. Sim. Tá? Então, tudo que não tem... Tudo que é demais em excesso inclusive é ruim. bons conteúdos. Então, nos tenham como companhia, mas lembre que vocês têm as pessoas reais da vida de vocês para estar com vocês. Avaliem se essas pessoas realmente estão fazendo bem para vocês, né? Então, assim, eu já passei por algumas crises no casamento, por exemplo. E aí, ouvindo sobre relacionamento, não sei o quê, uma das coisas que um terapeuta, inclusive, falou no material que eu tava ouvindo, ele fala assim, pra você saber se seu relacionamento tá bom, se ele é um bom relacionamento, porque também se fala muito sobre relacionamento abusivo, uma realidade sim, tem muita mulher que é abusada, tem muita mulher que abusa também. Sim. Espero que a gente consiga trazer alguém para falar sobre esse tipo de coisa.
também, que eu acho legal. E temos, pra ter hein? esse equilíbrio de relacionamento. Sim. Mas ele falava assim, olha pra sua vida e do seu parceiro, né? Desde que vocês começaram, vocês progrediram? Uau, adorei. Aí eu, puta com meu marido, puta. E não é que progrediu? Precisava desse indicador pra, tipo... Eu falar, ai, vou ter que Mas dar uma sensacional, chance. legal. E é tão legal hoje, né? Ai, obrigada, porque a gente fez terapia, os dois. Muito bacana. Separado, graças a Deus, que eu acho que talvez a gente estaria lá no sofá até hoje. Mas olhar e ver o quanto a gente progrediu na vida. Então, Show. assim, olhe pra si. Muito bom. Uma dica que eu quero deixar hoje é pras pessoas, e vou deixar você encerrar o episódio de hoje. Olhem pra você e façam um saldo. Muito Eu bom. progredi? Não. Então, não acabou, não é ponto final, é uma vírgula. Muito bom. E uma história que eu vou sempre trazer nos episódios, porque eu não sei quem tá assistindo, lembrem que chegar aos 40 é como estar numa sala cheia de espelhos. Tem hora que vai refletir conquistas, tem hora que vai refletir frustrações. Vai ter aqueles espelhos que a gente não quer ver o reflexo, mas que é importante olhá-los. É verdade. Muito legal, hein? Nossa, que inspiração, hein, Lu? E hoje eu deixo pra você encerrar, falar de redes sociais. Bom, vamos lá. Nos seguir, falar do seu livro, por favor. Muito bem. Gente, antes então E de lançamento e tudo mais. Muito obrigada, Luciana. Vamos fazer o seguinte, eu vou falar do livro. E pra galera também não falar assim, é só ela que fala. Porque eu falei bastante hoje. Mas esse é o objetivo. Então, eu vou ficar falar como do vítima. livro, da data. E você faz o fechamento. Tá bom. Combinado? Combinado. Então, vamos lá. Gente, lançamento aqui no Brasil. Vamos começar em Campinas do livro Incrivelmente Mulher. Como eu já disse aqui, o livro Incrivelmente Mulher, ele traz ali histórias, um pouquinho da minha trajetória de vida desde criança, e aí eu venho mesclando, mostrando a minha jornada de transformação e evolução, de cura interna, né? De cura, e como eu fui então ali vencendo dentro de uma jornada terapêutica. E eu compartilho ferramentas práticas, simples, fáceis e aplicáveis no dia a dia e na sua vida. Vai ser no dia 16 de outubro. Douglas, eu quero você lá, Douglas. Quero você lá. 16 de outubro, no Shopping Iguatemi, na Livraria da Vila. Combinado? Espero vocês lá. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Luciana, foi muito legal. Eu gostei muito. Inclusive, ficou acima das minhas expectativas aqui. E aqui, assim, eu acho que a gente chorou. Bom, enfim, gente, eu não vou contar aqui pra vocês aqui os detalhes. Mas a gente já deixou preparado pro episódio número 1. Já falamos dele algumas vezes aqui. Né? Então, ó, gente, o episódio número 1 você tem que estar aqui. Por quê? A gente vai falar sobre inércia, como sair desse negócio. Vou deixar com você, Luciana, vai. Então, pessoal, o Nuevo é o seu espaço para você descobrir a sua identidade autêntica. A gente fez questão que você conhecesse o mais íntimo de nós. Vejam que a gente trouxe histórias inéditas sobre Luciana e Márcia. Fica aqui, viu, gente? Fica aqui, mas pode comentar. Então, teremos o próximo episódio que vai ser sobre você é quem sobrou ou quem escolheu os seus projetos. Se não é exatamente esse tema, vai ser algo parecido. Então, curte, compartilha. As nossas redes sociais estão em processo de construção, no caso do Nuevo. O Incrivelmente Mulher já tem uma série de coisas, é o nosso produto especial para as mulheres. E depois a gente vai contar a história de como foi pra gente superar o desafio de trabalhar só com mulheres, que também foi um lance na nossa trajetória. Ai, gente, muita história. E foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Prazer. Até mais. Até o próximo episódio. Bora!